O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os judeus começaram a murmurar a respeito de Jesus, porque havia dito: Eu sou o pão que desceu do céu. Eles comentavam: Não é este Jesus, o filho de José? Não conhecemos seu pai e sua mãe? Como então pode dizer que desceu do céu? Jesus respondeu: Não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne, dada para a vida do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Queridos irmãos e irmãs, aqui na Igreja Matriz, queridos irmãos e irmãs que nos acompanham pela internet, nos ouvem pela Verde Vale FM. Hoje, no 19º domingo do tempo comum, nós damos continuidade ao grande sermão do pão da vida. E hoje nós escutamos, na primeira leitura, o profeta Elias, com fome. O profeta Elias sem esperança. O profeta Elias sem um rumo, estava desanimado, já estava desistindo da vida. Estava ameaçado de morte, estava perseguido. E o que resta a Elias? Ir para o deserto. E é no deserto onde, naturalmente, na teologia, no Antigo Testamento, o povo se encontra consigo mesmo e com a sua fé. Perseguido, cansado, faminto, abatido e desanimado, ele dorme debaixo de uma árvore e deseja a morte. Mas Deus não o abandona. Ele está ali, fiel a Deus, procura fazer a vontade de Deus. E como profeta, Deus não desiste dele. E ali, Deus envia para Elias o pão vindo do céu, que prefigura, nos prepara para aquilo que nós celebramos hoje, que é a Eucaristia. Então, Elias, ao receber o alimento, ele desperta do sono, come do pão do céu e ali se fortalece para retomar o caminho da sua missão, até chegar ao Monte Santo. Lembrar de Elias, recebendo esse pão do céu, é lembrar também de nós. Todas as missas nós temos a oportunidade de recebermos esse pão descido do céu. E a segunda leitura nos mostra o que significa aceitar o pão de Deus que vem do céu para nós, que é depois a consequência da Eucaristia. Qual que é a consequência da Eucaristia? Praticar o milagre da partilha com aqueles que mais precisam, a partir da minha solidariedade. Eu tenho contato com Deus, eu tenho contato com o céu a partir da Eucaristia, e isso já não mais me segura. Eu preciso partilhar essa novidade para os meus irmãos e irmãs, levar a Eucaristia para os meus irmãos e irmãs que ainda não conhecem, e também levar o pão material, se preciso for.
É o que nos diz a segunda leitura. E o salmista hoje nos fala como é bom e agradável ver e provar o Senhor. Todas as leituras confirmando aquilo que está no Evangelho, onde Jesus, no Evangelho, se diz como pão descido do céu para dar a vida ao mundo. E automaticamente o que acontece? Provoca uma forte reação dos judeus. Os judeus começaram a murmurar, como lá no deserto, no domingo passado, reclamando da falta de comida, e Deus envia o maná para eles, envia as codornizes para alimentá-los. Então nós percebemos mais uma vez, os judeus não compreendendo Jesus, e daí nasce, aprofunda a enorme resistência deles para com Jesus, a enorme recusa deles para com o anúncio de Cristo. E Jesus não desiste, e Jesus mais uma vez aposta firme no propósito ao dizer que ele é o pão descido do céu. Quem come deste pão viverá eternamente. Mas essa frase vai exigir das pessoas uma verdadeira e profunda fé. Exige fé. Quem crê tem a vida eterna. Quem dele comer nunca morrerá, mas terá a vida eterna, a vida em plenitude. Comer a carne de Jesus. Mais para frente, nós vamos perceber a polêmica que isso vai causar entre os judeus. Eles preferem não aprofundar a sua fé e preferem escutar aquilo que Jesus está falando de forma literal. Fica parecendo e começam a acusar Jesus de canibalismo, de comer carne humana. Mas Jesus não está dizendo isso, está dizendo algo muito mais profundo, mas não se abre à novidade de Jesus. Comer a carne de Jesus significa o quê? Para aqueles que acreditam verdadeiramente nele. É assimilar, é trazer para a nossa própria vida a totalidade da pessoa de Cristo e a sua missão, como ele nos ensinou. Comer a carne de Jesus é acolher Jesus na sua realidade divina e humana, dom de Deus para a nossa salvação. É esse o sentido de todos os domingos, de todas as missas, nos alimentarmos da Eucaristia. É alimento físico e espiritual. E ao mesmo tempo nós hoje, meditando sobre o pão descido do céu, esse pão que é alimento, esse pão que é o centro da nossa fé, da nossa igreja, hoje celebramos o Dia do Pai. O que é ser pai no mundo hoje, tão distante dos valores de Deus? Ser pai hoje no mundo que busca transformar e muitas vezes busca relativizar a figura do pai. O pai hoje, no mundo que se transforma e enfrenta todo tipo de dificuldade. Quantos pais não enfrentam dificuldade na vida? Quantos pais hoje estão vivendo a partir, se sentem incompreendidos, se sentem cansados, desanimados, como fez o próprio Elias. Muitas vezes trabalha, muitas vezes tenta ter um papel dentro de casa, mas se percebe sozinho, incompreendido, cansado e desanimado. Mas aí vem a mensagem para nós da primeira leitura, onde Elias não desanima diante das situações difíceis e complicadas. Ao receber o pão do céu, ele se alimenta e revigora as suas forças. Por quê? É o pão de Deus que deu a força a Elias. E é o pão da Eucaristia que vai dar a força para você, pai, hoje enfrentar a sua missão mais sublime, que é participar do maravilhoso mistério da criação de Deus. É iluminar o mundo com uma nova e insubstituível centelha de vida. É prosseguir na história e testemunhar a esperança de dias melhores, de um mundo sempre mais humano, fraterno e de paz. De um mundo que muitas vezes não quer saber da figura do Pai. Muitas vezes tem relativizado a autoridade do Pai dentro da própria casa.
E é em Deus que nós vamos buscar essa força. Onde tudo parece perdido, Deus nos dá a esperança, como fez com o profeta Elias. O evangelho de hoje nos dá uma resposta. Essa energia que foi dada a Elias, a energia que foi dada aos apóstolos quando Jesus fala do pão da vida, é sobre esse pão que é o próprio Cristo, presente no meio de nós, na Eucaristia, presente no meio de nós, na sua palavra. As palavras Pai e Pão estão ligadas na oração que Jesus nos ensinou e rezamos todos os dias da nossa vida. E simboliza muito bem o que é ser pai. Ser pai é alimentar a vida dos filhos, não apenas com o pão material, mas também com o seu testemunho de Cristo dentro da sua casa. Também ser pai é levar a palavra amiga necessária para o seu filho e sua filha. Ser pai também é saber gastar o tempo com os filhos. Muitos pais puseram os filhos no mundo e não cresceram com os seus filhos. Depois, talvez, vão se queixar lá na frente de não conseguir compreender os seus filhos. Ser pai também é saber respeitar a liberdade dos seus filhos, sendo uma presença na hora exata, respeitando a vocação de cada um. Ser pai também é saber confiar no seu filho. As pessoas, hoje em dia, têm confiado só nelas mesmas. É o pior erro que existe. Por isso que, ao perder a confiança do filho, o pai perde a autoridade, perde o respeito, perde a compreensão, perde toda a possibilidade de relação sadia com o seu filho. Por isso, pai, a palavra é hoje, conquistar todos os dias a confiança do seu filho, ser presença, não apenas com o dinheiro, com o sustento, mas com a presença significativa, constante, atuante, para que o filho possa crescer num ambiente seguro, estável, tendo você, pai, como referência. E para os filhos, o que significa ter pai? Ter pai é descobrir a presença de Cristo dentro da nossa família. Ser pai é reconhecer naquele que nos trouxe a vida a partir de Deus, responsável pelo progresso desta casa e pela felicidade da família. Ser pai é saber respeitar e, nas horas difíceis, confiar. Ter pai é também muitas vezes saber que ele não está mais do nosso lado, e aí sentimos a sua ausência. Muitos já não têm mais o pai ao lado, e aí nós lembramos da importância de ter um pai. Muitas vezes ter pai também é sentir como é difícil a missão desse homem que busca levar a presença de Cristo para dentro de casa. E já finalizando a nossa reflexão, hoje nós iniciamos hoje a Semana Nacional da Família, que tem como tema família e amizade. Amizade, uma verdadeira forma de vida com o sabor do Evangelho. A Semana da Família que nós iniciamos hoje é um objetivo de redescobrir os valores da família. Uma família que acredita no futuro, que vive as suas esperanças em Cristo, e não apenas de lembranças do passado. Uma família que busca ter o exemplo da família sagrada de Nazaré. Quando a família tem Cristo, quando tem José, quando tem Nossa Senhora como instrumento, como modelo, como inspiração, essa família não vai errar. Essa família não vai se perder. Vários testemunhos acontecem de pais que dizem da experiência de rezarem juntos todos os dias. Tem famílias que rezam o terço todos os dias juntos e assim perseveram no tempo. A família consegue ganhar essa estabilidade porque coloca Deus no centro da sua vida, coloca Deus como rocha da sua casa espiritual, coloca Deus como única esperança dos seus dias. Portanto, pai, que você possa hoje nesse dia, a você dedicado, ter a certeza de que Deus está contigo
e não vai te deixar sozinho. Basta você se abrir a esse Deus que também é Pai e que nos ama. E a nós que somos filhos e filhas, lembrar com gratidão os nossos pais, aqueles que já não têm mais fisicamente, que possam ter a certeza de que Ele descansa eternamente, e lembrar das suas memórias, daquilo que Ele nos deixa como valores, princípios. E aqueles que ainda têm a oportunidade de ter o seu pai aqui na terra, valorizar essa realidade, ser grato pelo pai que temos, por pior que seja, por mais difícil que seja, todas as realidades de convivência com o pai, Ele é o pai que Deus nos deu. E aí precisamos nos reconciliar para que possamos progredir na vida, liberar o perdão, tirar dentro de nós o ressentimento. É um favor que nós fazemos para nós mesmos e não para o outro que nós perdoamos. O perdão é mais um favor e um bem para nós enquanto pessoa do que para a pessoa que estamos perdoando. E abaixando a nossa cabeça por um instante, fechando os nossos olhos, Elias estava cansado, desanimado, sem esperança, queria desistir da vida. E Deus envia para ele o pão para o seu alimento. Quando tudo parecia perdido, quando tudo parecia sem rumo. O que passa hoje nesse coração? Entregue para Jesus as suas angústias, os seus sofrimentos, a sua falta de esperança, para que Ele, esse pão descido do céu, possa te alimentar, possa te conduzir a uma vida em abundância. Peçamos a Ele, pelas mãos de Maria, para que nosso Senhor nos ajude a ter a certeza de que Ele é esse pão descido do céu e quer nos alimentar todos os dias da nossa vida. Basta a abertura do nosso coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.